Olá! Vamos aprender nessa videoaula sobre como trabalhar com o Excel. Bem, o Excel ele é utilizado para fazer cálculos, né? Você pode fazer os mesmos cálculos básicos de uma calculadora, mas ele possui muito mais recursos e funções que você pode estar utilizando. Então, essas videoaulas são para que você aprenda a utilizar o básico do Excel. O Excel ele trabalha com coluna e linhas. Então, quando eu clico numa célula, ele aparece para mim aqui em cima a coluna e a linha. Então, eu estou na célula A1. Clico em outra mais ao meio, por exemplo, ele me mostra que eu estou na célula E10. Coluna E, linha 10. Então, ele sempre trabalha com célula. Então, vamos começar uma planilha bem simples para a gente aprender a fazer os cálculos básicos. Vamos colocar aqui produto, valor e total à vista. No produto, vamos colocar os produtos. Então, arroz, feijão e carne. Na coluna do valor, vamos colocar o valor de cada produto. Então, o arroz, R$5, o feijão, 2 e a carne, 15. Mais abaixo, deixamos uma linha em branco e vamos colocar aqui desconto. E na célula ao lado, colocamos 3. Observamos que valor e texto nunca podem estar na mesma célula, porque senão o Excel não vai conseguir fazer os cálculos. Você também pode clicar entre uma coluna e outra e arrastar para alargar um pouco ou diminuir as colunas, certo? Então, aqui ele está apenas no número, a gente quer colocar o símbolo de reais. Como que a gente faz? Selecionamos esses números e tem o ícone de valores, aqui formato de número, e a gente clica em cima dele, ele vai colocar o símbolo de reais. Podemos fazer já o mesmo com as células do total à vista. Selecionamos as células vazias e clicamos no símbolo do reais. O desconto aqui, então vai ser o desconto se ele pagar à vista esses produtos. Então, a gente tem aqui 3, que vai ser 3%. Então, selecionamos a célula 3 e colocamos por cento. Ele multiplica por 100, então a gente só digita dentro os 3 de novo. Então, 3%. Agora vamos calcular o total à vista. Então, para iniciar qualquer cálculo no Excel, a gente sempre tem que começar com um sinal de igual. Quando eu coloco isso dentro de uma célula, significa que eu vou fazer algum cálculo. Então, sinal de igual. Como que eu calculo o total à vista do arroz? Eu vou pegar o valor do arroz e vou subtrair o próprio valor multiplicado por 3. Então, vou clicar. Coloquei o sinal de igual, clico em cima do valor, R$5. Sinal, subtração, abro parênteses, multiplico o valor multiplicado, o asterisco, que é o sinal de multiplicação, pelo 3%. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, ele já calculou para mim. O total à vista do arroz é 4,85 centavos. Se eu clico em cima da célula novamente, ele mostra aqui a minha fórmula que eu utilizei. Então, B2 é R$5, menos o B2, que é os R$5, multiplicado pelo B6, que é 3%. Ele dá o total à vista do meu produto. Vamos fazer o mesmo para o feijão. Sinal de igual. Clico em cima do valor, sinal de menos, abro parênteses, o valor do feijão novamente, multiplicado, asterisco, pelo 3%. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, o valor do feijão à vista é 1,94 centavos. Vamos fazer o mesmo para a carne. Sinal de igual. O valor da carne menos, abro parênteses, o valor da carne multiplicado por 3%. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, calculei o meu total à vista. Eu posso aumentar
ou diminuir as casas decimais. Mas por padrão, geralmente a gente utiliza dois números, né, duas casas decimais após a vírgula. Eu posso então formatar essa minha planilha, posso colocar um fundo, negritar os títulos, posso selecionar e colocar uma borda. Então aqui eu tenho as opções de borda. O desconto, posso colocar um fundo, mudar a cor da fonte, né? E a minha planilha com o meu cálculo está pronto. Eu posso ainda calcular aqui quanto que eu pagaria à vista, o total à vista e o total sem ser à vista, né, se eu comprasse esses produtos. Então eu posso colocar aqui total e vou colocar aqui. Eu quero somar quanto que eu pagaria se eu comprasse esses 3 produtos, né, a prazo, ou se eu pagasse tudo à vista, qual seria a diferença desses valores. Então, vou colocar aqui, sinal de igual. Eu posso fazer de duas formas. Sinal de igual, o primeiro valor, o sinal de soma, mais o segundo valor, sinal de soma, mais o terceiro valor. E dou um Enter. R$22. Ou eu posso utilizar a função soma. Então, para o total à vista, vamos utilizar a função soma. Digito o sinal de igual, que é sempre padrão. Digito soma, abro parênteses e seleciono o que eu quero somar. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, ele vai fazer o mesmo cálculo para mim. Vai somar os 3 produtos. Aqui eu utilizei o símbolo de mais e aqui eu utilizei a função soma.